Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do nosso conteúdo. Bom, a questão que a gente vai resolver aqui, ela fala o seguinte: determine o volume de água que deve ser adicionado a 120 ml de uma solução de iodeto de potássio com uma concentração comum de 5 gramas por litro, para que a concentração caia para 2 gramas por litro. Então é o seguinte, você tem um recipiente, dentro desse recipiente você tem um volume de 120 ml. Então você tem aqui um volume de 120 ml. Dentro desse recipiente a gente tem o Ki, que é o iodeto de potássio. E esse Ki, ele tem uma concentração que eu chamei de concentração comum, de 5 gramas por litro, porque a concentração comum que é medida em gramas por litro, tá? Então você vai colocar que a sua concentração é de 5 gramas por litro. Você vai adicionar um volume de água, ou seja, a gente vai colocar mais água para que esse recipiente, ó, olha o que vai acontecer. O volume dele vai aumentar, tá? Dá para perceber que ele ficou um pouquinho maior, ó. Antes estava mais ou menos aqui, né? Ele aumentou. Agora eu quero saber quanto que ele vai aumentar para que a concentração, esse C que a gente viu que era de 5 gramas por litro, caia para 2 gramas por litro. Então a gente vai precisar aqui descobrir qual que é o volume final. Descobrindo este volume final, a gente tem que ver qual que é a diferença do volume final para o inicial. Aqui eu posso chamar assim, ó, volume 1, concentração 1, volume 2, concentração 2. E tem uma fórmula para a gente fazer esse cálculo. O nome desse cálculo é diluição. A diluição é quando você adiciona água num recipiente, numa solução. Então você tem uma solução aqui, que é um soluto, né, um sólido e um líquido, que é o nosso solvente. Sólido assim, de forma geral. O soluto é sólido e o solvente é líquido. Isso de forma geral. Podem ter outros casos, tá? Então assim, você adicionou água nele e você fez com que a concentração 2 ela tenha caído, a concentração final caiu. Tem uma fórmula para diluição que é a seguinte: C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Você pode já ter visto essa fórmula, só que com M1V1, M2V2. Mas por que tem duas fórmulas que são iguais? É a mesma coisa? É a mesma coisa. A diferença é que quando eu coloco M1, assim, esse Mzão, ele é concentração molar, ele é medido em mol por litro. E quando eu ponho C1, eu estou falando aqui de concentração comum, que é medido em gramas por litro. Como no exercício é em gramas por litro, a gente vai utilizar C. Tem professor que acaba utilizando C sempre. Para concentração coloca C. Aí dá um pouquinho de confusão, mas não, acaba que não é errado assim. Você colocar C ou M, meio que tanto faz, né? Desde que você entenda o que você está fazendo. Eu prefiro fazer assim. Como é concentração comum, vou colocar o C, que representa a concentração comum mesmo. Então, a concentração 1 ela é de 5 gramas por litro. O volume 1 ele é de 120 ml. Você pode converter ele para litros ou deixar ele em ml, tanto faz. Só que se eu deixar ele em ml, o volume 2 eu vou descobrir em ml. Aí, quando você for descobrir a diferença, quanto foi aumentado, você vai ver em ml. Ah, precisa ser em litros ou em ml? Como o exercício ele não pergunta, ele não fala qual que deve ser o volume de água em litros. Você pode deixar na unidade que a questão te deu mesmo, em ml. Então é até preferencial que você faça isso, tá bom? Então aqui, eu coloquei que a concentração é de 5 gramas por litro, o volume 1 é de 120 ml. Isso vai ser igual à concentração 2, que eu desconheço, vou colocar um X para representar esse C2, vezes o volume 2. Ah, desculpa, a concentração 2 eu conheço, né? A concentração 2 é o 2 gramas por litro, o que eu não conheço é o volume 2. Então, a concentração 2, que é 2 gramas por litro, vezes o X, que vai ser o volume 2. Esse sim eu desconheço.
Aqui nós vamos ter 5 vezes 120, vou fazer a continha aqui do lado, ó, 120 multiplicado por 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 vai dar 10, 5 vezes 1 é 5, mais 1 dá 6. Então, aqui vai dar 600 gramas por litro vezes ml. Observe que eu não pude cortar o ml com litro, porque as unidades não estão iguais, tá? Então, elas se mantêm assim. E do outro lado, a gente vai ter o 2 gramas por litro vezes o x. Para descobrir o x, eu passo o 2 dividindo, né? Ele estava multiplicando pelo x, vai passar dividindo. X vai ser igual a 600 gramas por litro vezes ml, dividido por 2 gramas por litro. Na divisão, o grama por litro vai cortar com grama por litro. 600 dividido por 2 vai ser igual a 300. E a gente vai ter aqui, ó, ml. O volume 2 ele é igual a 300 ml. Você pode converter isso para litros se você quiser, é só dividir por 1000 e aí você teria um volume 2 de 0,3 litros, tá? Eu vou deixar aqui em ml para a gente fazer a seguinte conta, ó. Aqui em cima eu tinha um volume que era de 120 ml. Aí ele até aumentou bem mais que isso aqui, tá? Se ele foi para 300, ó, ele foi para 300 ml, é como se ele tivesse, pô, 120 está aqui, quase que aqui em cima mesmo. Então vamos supor que ele virou um volume de 300 ml. Tudo isso aqui são 300 mililitros, tá? Aí você vai pensar da seguinte maneira. Bom, se eu tinha 120 antes e agora eu tenho 300, qual foi o volume que foi adicionado? Ou seja, que eu coloquei a mais de água. Eu já tinha 120. Eu vou fazer aqui uma variação de volume. É bem fácil. ΔV seria você pegar o seu volume final e subtrair do seu volume inicial. É o volume 2 menos o volume 1. Então, ΔV vai ser igual a 300 ml menos 120 ml. E aqui, fazendo essa continha, ó, ΔV vai ser igual a aqui 170, né? 170, aqui 170, 180. Tá? 180 ml. Então, olha só, 300 menos o 120 vai dar 180 ml. E esse volume aqui é a variação. Esse sim é o volume que foi adicionado de água, tá? Para a gente fazer a diluição da solução. Essa seria a resposta. Vamos supor que você fez a resposta, só que você estava fazendo tudo em litros. É só eu pegar esse valor e dividir por 1000. Vai dar 0,18 litros. Se você fez o volume em litros, ó, 1, 2, 3, daria 0,18 litros esse volume de água que foi adicionado. Então, essa daqui também é uma resposta válida, tá bom? Terminamos por aqui a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado desta resolução. A gente se encontra numa próxima aula, estudando aí um pouquinho mais sobre as soluções. Forte abraço e tchau, tchau!